Olá, certamente você já ouviu falar alguma vez daquela famosa lei da relação da causa e efeito. Esse é o tema que eu quero tratar com você nesses minutos aqui. A relação de causa e efeito em Provérbios, capítulo 3. Nas minhas leituras de Provérbios é, sem sombra de dúvida, o livro mais utilitário, mais prático, mais fundamental para o dia a dia da Escritura Sagrada. Não seria diferente, porque a sabedoria em si mesma, segundo o próprio autor de Provérbios, não deve ser uma sabedoria simplesmente virtual, subjetiva, que não produz nada, não produz nenhum tipo de fruto na vida daqueles que têm a sabedoria. Ao contrário, a sabedoria necessariamente precisa produzir bom comportamento, correto comportamento, boas atitudes, frutos. Precisa produzir resultados na vida daqueles que a utilizam. Por isso, o livro de Provérbios é um livro profundamente prático. Sua sabedoria, ela é a sabedoria prática para a vida do dia a dia. No capítulo 3, nós vamos encontrar alguns textos que fazem paralelos. Normalmente eu vejo como se fossem duas colunas. A causa, onde o texto apresenta uma ação que você deve ter, e a reação a esta ação, ou seja, e o resultado que esta ação produz em sua vida. É muito interessante a leitura do capítulo 3. Eu destaquei alguns textos e nós vamos passar por eles agora. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3 diz: Meu filho, não se esqueça dos seus ensinos, dos meus ensinos. O pai, né, no caso, a autoridade sobre a pessoa mais nova. Não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Esta é a causa. E qual é o efeito? Qual é o resultado do filho não se esquecer dos ensinos e dentro de si guardar os seus mandamentos? Ou seja, não esquecer das coisas, dos mandamentos e da lei de Deus. O resultado é que eles aumentarão os teus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. O versículo 3 tem a causa e o versículo 4 tem o resultado, o efeito. A segunda causa seria: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Qual é o segundo aspecto aqui da causa e do efeito? A segunda causa é que você deve ser uma pessoa boa e que você deve ser uma pessoa que tenha fidelidade. Tendo bondade e fidelidade em sua vida, colocando isso como algo sério e algo realmente concreto e importante para você, vem o resultado no versículo 4. O resultado do versículo 4 é: você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então você será favorecido. Vocês estão entendendo a relação? Pede-se que a pessoa faça algo, no caso o jovem, peça que este jovem faça algo, e ao fazer algo ele recebe os resultados. Isso obviamente serve para todos nós. O próximo texto seria o terceiro aspecto da causa. A terceira causa seria: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Versículo 5 e o início do versículo 6. Esta é a causa. Confiar em Deus. Colocar aqui, em outras palavras, ponha Deus em primeiro e exclusivo, único lugar na sua vida. Quando isso acontece, qual é o resultado? O versículo 6 encerra dizendo: o próprio Deus endireitará as tuas veredas, ou seja, o próprio Deus fará
caminhos planos, caminhos retos para você. Aí vem a quarta causa. Versículo 7 diz: Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Em outras palavras, é como que ele dissesse: não coloque você como o centro absoluto da sua vida, coloque Deus como o centro absoluto da sua vida. E qual é o resultado de você fazer isso? Versículo 8 diz: isto será como um remédio para o seu corpo, ou seja, o teu próprio corpo físico receberá saúde e refrigério para os teus ossos. Em outras palavras, você desfrutará de saúde e de uma saúde tranquila, né? De um frescor e você não será abatido continuamente por doenças. Isso não significa que a pessoa nunca ficará doente, não é isso. Se será como um remédio para o seu corpo, só precisa de remédio quando há alguma enfermidade, né? Só precisa de refrigério nos ossos quando os ossos estão sofrendo algum tipo de dor. Então, o que ele está dizendo? Haverá cura para o teu corpo quando você coloca Deus, quando você deixou de ser o centro da sua vida e o Eterno passou a ser o centro da sua vida. Uma outra causa, está no versículo 9, diz: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aqui você pode dar o nome que quiser, dízimos, ofertas ou primícias. Aqui está dizendo que não é o que sobra que você entrega a Deus na igreja de Deus. É o que você, quando você recebe, você tira a primeira parte. Você honra com as primícias. É o primeiro lugar. E aí, qual é o resultado de você fazer isso com os teus recursos? Não importa quanto você tenha, não importa se você seja rico ou menos rico. O resultado disso é que os teus celeiros ficarão completamente cheios e os teus lagares transbordarão de vinho. Em outras palavras, é prometido abundância na vida daquele, resultados abundantes, né, nos processos, né, de trabalho, de carreira na vida daquele que tira as suas ofertas, os seus dízimos, as suas primícias em primeiro lugar e não quando sobra. Uma outra causa, versículo 21, salta para o versículo 21. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Aqui uma palavra é acrescentada: discernimento. Quando você guarda a sabedoria, você recebe discernimento, você passa a compreender, a perceber melhor as coisas. Quando você entende e que você guarda a sabedoria e que você passa a buscar isso em sua vida, isso é algo importante para você. Qual é o efeito? Qual é o resultado? Versículo 22 ao versículo 26 é um bloco grande aqui. Porque serão vida para a sua alma e enfeite para o teu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Quem não quer isso, não é? Não temerá pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Quem é que não quer este tipo de segurança na vida? Para que isso ocorra, né, você precisa guardar a verdadeira sabedoria e você precisa exercitar o discernimento para que você não tome decisões equivocadas ou decisões que te levem ao perigo ou ao risco. Por último, a última causa aqui está no versículo 27 ao 31. Este é um bloco grande de causa. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas próprias mãos agora, em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o teu próximo, pois ele mora ao teu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém e se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Em outras palavras,
tenha uma excelente relação com o seu próximo. É aquela parte do mandamento, o segundo mandamento de Jesus. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o resultado de você colocar isso em prática na sua vida, essa causa na sua vida? O resultado é, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Olha que interessante, se torna amigo íntimo de Deus. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Em outras palavras, intimidade, comunhão plena com Deus, a amizade de Deus na sua vida e a bênção de Deus em sua casa. Compreendeu? A relação de causa e efeito em Provérbios, no capítulo 3. Espero que você tenha desfrutado desse momento. Deus abençoe você.